Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos da aula de hoje, compreender os verbos no presente do indicativo e suas funções dentro do texto, além de reconhecer os efeitos de sentido decorrente do uso dos verbos reflexivos no presente do indicativo, percebendo então a função que eles exercem no texto. Vamos fazer uma reflexão, Presta atenção na pergunta. Como é tu rotina? Como que é a sua rotina? Quais são tus acciones cotidianas? Ou seja, o que você executa aí no seu dia a dia? A saber, alguns verbos aqui, relacionados à rotina, né? Já sabes hablar de tus acciones cotidianas, de lo que haces el día a día e de tus horários, né? Já sabe falar aí das suas ações cotidianas em língua espanhola, né? Recordem-se aí dos verbos reflexivos, dos verbos relacionados à rotina. Então temos algumas opções aqui, Despertar-se, que é se despertar. Desayunar, que é o de jejum, né? Que é tomar o café da manhã. Duchar-se, verbo tomar banho, né? Hacer yoga, uma prática aí, né, da atividade física. Estudar, passear al perro, ou seja, passear com o cachorro. Então, alguns verbos representados aqui no slide, representando aí ações do cotidiano, ações do dia a dia. A saber, a respeito de acciones habituales. Estamos vivendo dias diferentes. Tenemos cambios de horario de trabajo, los niños y niñas no están yendo al centro infantil ni a la escuela, cambios en nuestras rutinas y lo más importante, debemos seguir la recomendación que en todo lado nos reiteran de quedarnos en casa. Então, a respeito do quê? O que ele está falando aqui nesse fragmento? Né? De que os hábitos estão mudando, né? Por conta da pandemia, inclusive, né, nos recomendo que a gente fique em casa, né? Isso faz com que, olha aqui, estes câmbios podem ser muito divertidos e motivar-nos a unir-nos mais como famílias. Então, ao invés de trabalhar fora, o trabalho em home office, né? Ao invés de ir à escola, ir ao colégio, ficar em casa e estudar aí de forma online, né, à distância. Isso também faz com que as pessoas fiquem mais no ambiente domiciliar em casa, convivam mais entre os familiares. Então é por isso que ele fala aqui, essa questão de união com a família. É importante manter-nos el buen ánimo e pensar em ideias divertidas que podamos realizar em família. Recuerda que para expressar o que hacemos todos os dias, usamos o tempo presente. Então, fazendo justamente referência ao trecho aqui. Aquilo que você vai, né, materializar aí, escrever, falar, né, dialogar a respeito do seu dia a dia, você vai utilizar aí o verbo no presente. Tá? Ve como se conjugam em presente estes verbos. Olha aqui, de acordo com as pessoas verbais, as pessoas do discurso, aquelas que nós já sabemos, né? 4 verbos aí, 4 ações, Ir, hacer, que é o verbo fazer, estudiar, que é o verbo estudar, e ver algo, ver la tele, ver una peli, uma película, né, um filme, e a conjugação dos verbos aqui. Observe que o verbo hacer, ele é um verbo irregular na primeira pessoa do singular aí, primeira pessoa do discurso. Yo hago, tá? Presta atenção aí nas outras formas verbais. Actividade 1. Lee este texto y completa con formas del presente os verbos indicados entre parênteses. Aqui vocês irão observar justamente aí, el dia a dia de Sônia.
Então, nossa personagem aqui. Vão completar esse fragmento, né, esse pequeno parágrafo, observando os verbos que estão entre parênteses ali, fazendo a conjugação, né, correta aí das orações, tá? Voltamos na sequência. Voltamos, né? Se vocês se recordam justamente dos verbos estudados, tá? Preencheram aqui de forma correta. El día a día de Sônia, ó, Sônia se despierta, verbo despertar-se aí, se despierta todos os dias a las 7:30, ou seja, se desperta aí às 7:30. Se ducha, né? Do verbo duchar-se, tomar banho, se ducha, se viste, se lava os dentes, ou seja, ela lava, escova aí, né, os dentes, lava os dentes. Se peina, né, ela escova, tá? Nesse sentido aqui, escovar, né, pentear, perdão, né, se peina, pentear, e se va al colegio, ou seja, ela vai, né? Aqui é o verbo ir-se, se va, tá? Por la tarde hace la tarea, ou seja, ela faz a tarefa e estuda para los exámenes, ou seja, estuda para as provas, né? Por la noche cena, ou seja, à noite ela janta, vê um pouco de la tele, né? Vê um pouco televisão, assiste, né? E lê antes de ir-se a dormir, ou seja, ainda tem o costume ali de ler antes de repousar-se. Compreendendo os verbos reflexivos. Ó, prestando atenção aqui a respeito dos verbos.
São aqueles verbos cuja ação recai diretamente sobre o sujeito que lá executa. Observa lá a historieta de Gaturro. Essa repetição, ó. Me sinto deburrado, me sinto borrado, me sinto diminuído. Essa repetição do verbo sentir-se, né? Me siento. E esse me está conjugado ali de acordo com a pessoa verbal, o yo, né? Por isso que é o me, tá? E por fim, ó, me siento a esperar porque outra vez se foi, né? Então essa repetição. E os verbos pronominales se llaman, né? A causa de que van unidos em sua conjugação a um pronome reflexivo átono, também de acordo com a pessoa do discurso. Observe ali aquela sequência, né? É respectiva à pessoa do discurso. Yo, me, tu, te, ele ou ella, se, nosotros ou nosotras, nos, vosotras ou vosotras, os, ellos, ellas, se. Então, justamente respectiva à sequência de acordo com a pessoa do discurso. Ok? Um verbo reflexivo é pronominal. Pero um verbo pronominal não tem que ser necessariamente reflexivo. Então, muita atenção aqui a essa explicação. Está dizendo que um verbo reflexivo ele pode ser pronominal, mas nem sempre o verbo pronominal será um verbo reflexivo. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. Me sinto. Para reconhecer se esse me é reflexivo, há que agregar ao final da oração a expressão aqui, ó, a mim mesmo, né? A mim mesmo. Se o significado da oração não cambiar, ou seja, permanecer, ele me é reflexivo. Ok? Então fica essa dica aí. Olha aqui, ó, tabelinha com alguns verbos reflexivos no presente no indicativo e as pessoas verbais aí à esquerda. Então temos o caso do verbo acostar-se. O que seria acostar-se, professor? Uma das últimas ações aí do nosso dia, né? Acostar-se, ou seja, você vai fazer o repouso, vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro e descansa em sono profundo. Acostar-se, né? Observe que é um verbo irregular. O o muda para o e, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural também, ó, tá tarjado ali, sublinhado, destacado em vermelho, ó, o o para o e. E peinar-se, qual que é a ação deste verbo? Peinar-se é o sentido de pentear, tá? Lembra lá do substantivo peine, que é pente, então peinar-se, pentear-se. Tá? Também é um verbo reflexivo. Lembrando que o pronome, aquela partícula pronominal se, ela vai para frente do verbo, tá? Por conta aqui das pessoas verbais. Atividade 2. Como Gaturro organiza frases utilizando verbos reflexivos de acordo com as situações de abaixo. Então, vocês têm 3 situações aqui, ó. Primeira, estudos. Segundo, família. E terceiro, amigos. Então, estudos, família, amigos. De acordo com essas 3 situações, vocês irão formar frases aqui, utilizando aí os verbos reflexivos.
E aí, pessoal, conseguiram desenvolver a atividade, né? Ó, construir as frases. Vamos pensar justamente nas 3 situações apresentadas. Te dou aí as sugestões. Estudos, ó. Me sinto animado com os estudos. E leituras que a professora indica. Ou seja, eu me sinto animado aí com os estudos e com as leituras que a professora me indica. Família, então outra situação. Me despierto temprano, ou seja, cedo. Né? Eu levanto, né? Desperto ali cedo. Com a ajuda de meus padres para os estudos, né? Por la manhã. Então, com a ajuda dos pais, ele acorda cedo, né? Se desperta cedo. E los amigos. Quando estou com frio, me ducho mais temprano. Tá? Analisando a língua, os verbos reflexivos são transitivos. Tá? Então, vamos pensar justamente nessa ideia aqui, ó. Em los verbos pronominales, el sujeto concuerda en número y persona con el pronombre átono. Então ele concorda, o sujeito, presta atenção aqui, ó. O sujeito concorda em número e pessoa com o pronome átono. Ó. Ágata, te parezco inteligente? Tá? Te a ti. Por quê? Está fazendo uma pergunta diretamente a ela. Tá? Essa é a concordância aí. Agora te toca a ti. Que te parece produzir um diário de tua rotina? Ou seja, faça aí, né? Como se fosse mesmo um diário, um planejamento da sua rotina. Olha ali, ó, a dica. Utiliza adequadamente os verbos conjugados e fíjate com os verbos reflexivos. Então, faça a conjugação adequada aqui, utilizando aí os verbos reflexivos. Vou dar mais um tempinho para você pensar, refletir e trazer aqui as possíveis respostas, tá? Vamos lá. E aí, conseguiu, né, fazer um parágrafo, conseguiu aí organizar a sua rotina? Olha aqui. Há muitas maneiras de organizar-se em la escrita, tá? Como a rotina é muito semelhante a las acciones, puedes agregar sempre um detalhe que te pareceu interessante, tá? A rotina, né, o dia a dia aí da rotina das pessoas, né, não que seja a mesma rotina, mas as ações
teoricamente são as mesmas, né? Se despertar, levantar, escovar os dentes, tomar o café da manhã, sair para o trabalho, sair para o colégio, estudar ou trabalhar, parar para almoçar, né? Retornar ao trabalho, fazer ali um lanche da tarde, uma pausa, né? E daí voltar para casa, depois jantar, né? Tomar banho, dormir. Então, as ações são quase que as mesmas, né? Muda aí uma ou outra, né? De acordo com as pessoas. Então, a possibilidade de resposta aqui, ó. Por la mañana me despierto. Olha o verbo despertar-se aí, né? Além de ser um verbo reflexivo, um verbo pronominal, né? Com el aroma del café que mi mamá hace en la cocina. Então você colocou um detalhe, agregou ali. Você acorda, né? Por conta do cheiro, né? Você acorda ali com o aroma do café que a mãe está preparando ali na cozinha. Luego me levanto e me lavo los dientes. Ou seja, você se levanta, vai ao banheiro para lavar ali, né? Os seus dentes, escovar o dente, tá? O que aprendemos então? Ó, algumas coisinhas. Leitura de textos sobre os hábitos e rotinas, como fazê-lo melhor e feliz. Emprego dos verbos reflexivos, fazendo justamente essa retomada, né, dos conceitos verbais. Diferença dos verbos reflexivos e pronominais. Alguns exemplos contextualizados. E atividades de uso dos verbos reflexivos. Tá ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, um abraço.